Já se perguntou por que somos únicos? A cor dos nossos olhos, a altura, até mesmo a nossa predisposição a determinadas doenças são características que herdamos dos nossos pais. Mas como a ciência explica essa herança? A resposta está escondida nos nossos genes, em um código complexo que define quem somos. Nessa reportagem, vamos desvendar os mistérios da genética e descobrir como a matemática da probabilidade nos ajuda a entender essa fascinante jornada de vida. Genética é a ciência que estuda os genes, as unidades fundamentais da hereditariedade. Eles contêm informações que passam de gerações em gerações. Pense nos genes como peças de um quebra-cabeça. A combinação dessas peças define quem nós somos. A probabilidade entra em cena quando falamos de herança genética. Pense nos alelos como opções de características. Cada gene tem duas versões de alelos, uma do seu pai e uma da sua mãe. Alguns alelos são recessivos e outros alelos são dominantes. Assim como em um dado, onde qualquer número pode aparecer, a combinação desses alelos é aleatória. No nosso corpo, os alelos dominantes escondem os alelos recessivos, a não ser que tenhamos duas cópias de um alelo recessivo. O alelo dominante seria como um jogador estrela, que entra em campo e marca os pontos, enquanto o alelo recessivo seria o jogador reserva, que só entra em campo caso falte um jogador estrela. Dessa forma, a probabilidade nos ajuda a entender melhor esses resultados. O quadro de Punnett é uma ferramenta muito útil para visualizarmos as possibilidades de uma herança genética. Nele, os alelos, que são as diferentes formas de um gene, se combinam para formar as características de um filho. Como, por exemplo, se um pai tem olhos azuis e a mãe olhos castanhos, podemos usar o quadro de Punnett para calcular a probabilidade do filho nascer com olhos azuis ou castanhos. Nesse caso, os olhos castanhos seriam o jogador estrela, enquanto os azuis seriam os jogadores reservas, onde somente o castanho se sobressai por ser o alelo dominante. Muitas doenças, como a fibrose cística, são causadas por alterações nos genes. Segundo dados do portal gov.br, essa doença atinge 1 a cada 10 mil brasileiros. No filme A 5 Passos de Você, essa narrativa se torna emocionante ao ponto que narra como a Estela, a protagonista, lida com essa doença, que afeta principalmente seus pulmões. Mas como poderia ser essa doença uma doença genética, no caso hereditária, se nenhuma pessoa da família da Estela tem? Os alelos que dão as características, que dão, por exemplo, as doenças, eles podem ser classificados como alelos dominantes e recessivos. No caso da fibrose cística, é um alelo recessivo, ou seja, se ele estiver sozinho, se tiver uma cópia só dele na pessoa, ele não manifesta. É o caso dos pais da Estela. Eles têm um alelo só para a fibrose cística. O outro alelo deles é normal. Logo, o normal vai prevalecer. O normal é dominante. E o da fibrose cística é recessivo. Mas aí o que aconteceu nesse momento? Tanto a mãe quanto o pai têm um alelo para a fibrose cística. Então, quando a Estela foi gerada, esses alelos, um da mãe e um do pai, se encontraram na Estela. Então, a Estela apresenta 2 alelos para a doença. Por isso, ela manifesta e os pais não. E quais são as chances disso acontecer? Então, aí a gente quer pensar em questão de matemática mesmo. Né? Vamos imaginar que a mãe tem um alelo normal e um alelo para a fibrose cística. O pai, um alelo normal, um alelo para a fibrose cística. Uma primeira possibilidade seria os pais mandarem alelos normais e gerar uma filha normal. Existe também a possibilidade de um pai ou a mãe mandar o alelo normal e encontrar com um alelo de fibrose cística, do pai ou da mãe. Aí a criança nasce com um alelo de cada. Mas aí é aquela questão, o alelo normal é dominante, o alelo da fibrose cística é recessivo. Então aí a criança também seria normal. O caso da Estela coube na 4ª possibilidade, que seria tanto do pai quanto da mãe mandarem alelos para a fibrose cística na hora de gerar a Estela. Então a gente diria que a chance da Estela, né, o que aconteceu com a Estela e de outro filho do casal também ter fibrose cística, é uma chance de 1 em 4, uma chance de 25%. No fim, somos o resultado de combinações únicas, guiadas pela genética e pela probabilidade. Cada característica, cada possibilidade, faz parte do grande quebra-cabeça que é a vida. Desvendar esse processo é entender como a vida se constrói, peça por peça, em cada um de nós.